grande abraço para você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Bandeira Quadriculada nessa semana, a primeira do mês de fevereiro. Oi! Vamos Deixa eu fazer aí. uma pergunta, vai ter um especial de carnaval ou não? A gente vai... Tem que ter, não pode faltar. Não pode faltar. Até porque, né, essa época do ano é a época que eu me empolgo, né? De alguma forma. Mas enfim. Empolga com o quê? Pra ver mulher de bunda de mulher no horário no Não, horário não é só nobre? por isso. Mas, tipo, essas festas que nós temos fora do Brasil, ao longo do Brasil, né? Os blocos, Carnaval né? de Rio, São Paulo, Salvador, Olinda. Exato, que são espetaculares, né? Que tem uma questão cultural muito interessante, né? E Ah, sim. é bem bacana também, né? Mas enfim, mas é óbvio que na época do carnaval nós vamos fazer. Não é uma coisa que. Até porque não vamos deixar, pra quem não é furião, pelo menos vai ter informação aqui na Rádio FT. Mas fica tranquilo, que a Record não vai transmitir carnaval nesse ano. Então. Bom, é o seguinte, molecada. Lembrando que você pode seguir o nosso Twitter, Rádio FT Underline, que é o Twitter da Rádio FT, da nossa querida rádio, e também o Twitter do nosso programa Banco Quadriculada. Se você quiser mandar sua mensagem, só mandar por um dos canais de comunicação, além do nosso Instagram da Rádio FT Underline, e também no Facebook, Rádio FT 2018. Só você mandar pergunta em qualquer um desses canais de comunicação para você que a gente responde qualquer coisa. Muito bem. O negócio é o seguinte. Hoje no programa de hoje vamos falar muito de John Andretti. Vamos falar muito da história dele, o que ele representa, a maneira como ele tem na história, ele que faleceu nessa semana. Vamos falar também muito sobre a decisão do Tony Canaan, que só vai correr em ovais, a gente vai explicar o porquê daqui a pouco. E também a Yamaha está começando a se movimentar, visando esse ano que vem, né? Tem muita coisa que está acontecendo, além, é claro, da história aí que nós vamos ter com a Aston Martin e Lance Stroll, o que teria a ver? A gente vai explicar tudo no programa de hoje. Estou aqui ao lado do César Augusto. Tudo bem, César? Muito boa noite. Boa noite, meu destaque é Aston Martin e Papai Stroll. Uma combinação 007. Capaz de explodir, né? Explodir de ter. Acabar a mina, acabar tudo. Não, se depender do caso, a Aston Martin vai projetar aquele novo carro do 007, que você vê aquele filme bonito, porque só o 007 não tem barriga, né? Não tem pança. É um cara bonito, não é cara feio como nós dois. Então aí, imagina a gente, né? Mas Bom, vamos pra China? bom, primeiro vamos então falar da Fórmula E, a categoria mais importante em elétricos do mundo, né? Que pode estar revolucionando esse mundo de tecnologia nova, né? Iria ter uma etapa na China, né? Agora nesse mês Seria 21 de fevereiro no circuito de Sanya, no Exatamente. meio da, no meio da China. Porém, não terá mais. Vamos lá, César, para você aí explicar para o nosso amigo ouvinte o que motivou e o que fez a própria categoria, né, demora tanto para tomar a decisão de não ter a corrida na China. A decisão vem diante do fato que a China ainda está passando pelo surto, uma epidemia, podemos dizer assim, de coronavírus, a nova cepa do coronavírus. E Sanya fica numa das províncias afetadas pelo surto de coronavírus. E foi cancelada a Fórmula E, a FIA, que comanda tanto a Fórmula 1 como a Fórmula E, estava supervisionando o caso junto com os promotores do evento na China. E, diante do fato do Partido Comunista, o governo chinês, pedir que não realizem eventos públicos nas próximas semanas, junto com o fato que já pediram adiamento do retorno do trabalho e o ano novo chinês foi estendido por mais uma semana em partes do país, como
Hubei e Guangdong, decidiram que a Fórmula E não vai correr na China no dia 21 de fevereiro. O que é muito prudente, porque não se sabe ao certo como que será a condução do tratamento do novo coronavírus, já que já se sabe que tem notícias que na Tailândia um senhor de 71 anos foi curado do vírus, uma transfusão de sangue junto com a questão de tomar um coquetel retroviral para que o vírus se extirpe do corpo. Só que para os chineses é muito complicado e já deixaram bem claro, vamos dizer assim, não vão preservar os eventos públicos, deixando claro que vai continuar com a quarentena até que tenha certeza que o vírus esteja domado, André. Lembrando que a Jaguar, que é a categoria que faz parte A Jaguar Trophy, que você está falando. A Jaguar, que faz aí também com carros elétricos, só que de turismo, que faz parte desse final de semana da Fórmula E, também teve a sua prova cancelada, então vai ter uma etapa a menos aí, que tem na liderança o Sérgio Jimenez, o brasileiro, junto com o Kaká Bueno, que tá outro brasileiro que está brigando também pelo título. Os dois estão indo muito bem pela Jaguar Tupper, né? E tem o menor grid, né? Dos carros que nós temos aí até agora. Muito bem. Bom, é o seguinte, a Indy está tendo muita movimentação nesses últimos dias. O nosso queridíssimo, maravilhoso Roger Penske está fazendo o seu trabalho de uma maneira incessante, né? Mostrando por que não veio para brincadeira. E algumas decisões já aconteceram. Vocês lembram que na semana passada nós tivemos a história do Charlie Kimball, que vai correr na AJ Foyt, no lugar do Matheus Leite, que não vai correr na Fórmula Indy. Tudo indica que vai ter as suas atenções só para a IMSA. E nessa semana o Tony Kanaan anunciou que este ano de 2020 será o último ano dele como piloto na Fórmula Indy, pela equipe AJ Foyt. Ele só vai correr nos ovais, ou seja, os ovais de Indianápolis. O César vai me corrigir aí se eu não estiver errado. Indianápolis, Texas, Iowa, Gatorhead. Isso. Tem mais uma, né? Não, mais uma seria pouco, mas pouco não foi cortado do calendário. Exatamente. Ao todo serão seis ovais que ele vai correr esse ano. E ele achou melhor, porque seria a melhor forma de se despedir, porque o carro da AJ Foyt está passando por problemas financeiros e ele quer ter a chance de ganhar, ter a sua segunda Indianápolis. Isso, sua segunda corrida de Indianápolis, para poder encerrar com estilo e ser o segundo maior vencedor brasileiro da história das 500 milhas. Das 500 milhas, né? Empataria aí com o Emerson Fittipaldi, que ganhou 2 vezes também. Então, aí, né, César, pesa um pouco, né? O fato de ter mais tempo com a família, a idade que ele tem já avançada, uma série de coisas aí que o fizeram para que o Tony tomasse essa decisão, além do fato de a AJ Foyt, infelizmente, estar numa situação crítica. Essa que é a grande realidade. Não, uma situação crítica, e não teria como bancar 2 carros numa temporada. E também perdeu o patrocinador, que era a IBC, que é uma rede de lojas de autopeças nos Estados Unidos. Perdeu um patrocínio forte. Não teria como bancar 2 carros para a temporada completa. Então teve que apelar para o Tony ficar nos ovais. A mesma coisa a equipe Capter, que o Ed Capter só corre em oval, ele não corre nos ciclos mistos e de rua. Então é complicado.
Mas a gente tem que levar também em conta, o Tony está se aposentando da carreira de piloto de Fórmula Indy, e a gente não sabe se ele vai querer, vai ficar mais tempo com a família, que é uma necessidade, mas a gente não sabe se ele vai ser chamado para correr a INSA, por exemplo, que ele já ganhou as 24 horas de Daytona em 2015 com o carro da Ford, com a Chip Ganassi. Então, a gente está vendo que tem umas possibilidades aí para o Tony Kanaan. E que é muito bom. Aliás, aliás, o Tony deu uma entrevista no ano passado, acho que foi o Grande Prêmio, lá naquele programa que tem nas segundas-feiras, né? Que eles têm lá no como Aquele resenha. programa que tem aquele cara que te chamou de imbecil, é? É, exatamente. E o Tony, ele falou nesse programa que não tá fechada a possibilidade de voltar a correr aqui. Né? Ou seja, ele pode correr aqui na Stock, ele pode ver o que é possível. Agora que a Stock está crescendo bastante. Né? Agora que a Stock vai ter. Tirou aqueles carros bolha horrível, agora vai ter carro monobloco, vai ter investimento de montadora. Que é um... Exatamente. E o próprio Matheus Leite e o Sérgio Chess Câmara disse que os dois dizem que podem correr na Stock. Há uma Não, possibilidade. e não é só isso. O Rubinho vai comandar a equipe Toyota daqui da Stock, que é a equipe oficial da Toyota japonesa. Não é uma equipe da Toyota brasileira, é da Toyota Gazoo, que é a equipe, a divisão de Você vê, esporte. e você vê o respeito que o nosso querido Rubinho tem, que ele conseguiu fazer naquela corrida lá da Fórmula 4 australiana, né? No ano Uhum. passado, que ele ganhou uma corrida. Quer dizer, ele mostra o quanto que o Rubinho, ele não desaprendeu as coisas. É Não, o cara que tá curtindo a vida. e depois, eu não sei se você teve uma entrevista que ele deu na Playboy, quando ele saiu da Fórmula 1 e depois entrou na Indy. Ficou lá na Indy um ano, você lembra disso, né? Um ano e pouco, né? Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Ele falou que não queria ter mágoa e queria voltar a ser aquela pessoa e ter orgulho de ser a mesma pessoa que foi quando seu Rubão despediu do trem, voltar a mesma pessoa que tá hoje no correndo na corrida na Austrália. E tá assim. E aqui no Lembrando, Brasil a gente lembra. Pode falar, André. só lembrando, só para dar um parênteses, o Rubinho atualmente ele faz parte, né, do canal Acelerados, né? O programa Uhum. que também tem um programa no SBT, no domingo de manhã, que é um programa maravilhoso, mano, que é um programa muito bom, velho. Muito bom. Ele, o Cássio, que também corre na Sprint Race, né? E também o outro companheiro lá, que agora esqueci o nome dele agora. Me perdoe se eu esqueci o nome de você, meu caro. Que é o terceiro que faz É que parte você lá. fica lá jogando até tarde. Aí depois você não quer lembrar os nomes. Você tá com Alzheimer, né, filho? Vamos te Não, contar cada um aí. não é o Alzheimer. Às vezes eu esqueço o nome das pessoas, mas é normal. Mas esse terceiro aí, se não me engano, é do sul do Brasil, se eu Acho não que é me o engano. Alê que tá se referindo. Que também corre na Sprint Race. Tem o Cássio e tem mais um, que é É o também do Alê. Atlético. Quem? O Alê. Acho que é ele, se eu não me engano. Mas qualquer coisa, Eu se vou alguém tipo. pesquisar aqui, já que você tá faltando de comer É, peixe. E peixe tem é, fosfato. Fosfato ajuda na memória, tá, filho? qualquer coisa aí, você me corrija aí, ô César. Se eu tiver. Até para não ficar feio. Mas, ele, Eu ajudo você nessa. Você sabe disso. ele, que ele tem um programa que tá fazendo muito sucesso. Ah, Ah, na verdade, os nomes dos caboclos é assim. É o Rubinho, junto com o Cássio Cortes e o Gerson Campos. isso, exatamente. Esses três, sendo que dois deles correm na equipe da Sprint Race. Inclusive, o Cássio, no ano passado, foi vice-campeão por um ponto no ano passado. Então, você vê como Uhum. é. E havia sido campeão em 2018 na categoria da Sprint Race. Mas que fazem um trabalho, mano, maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho que ressaltar aqui, tanto como programa no SBT, como no canal do YouTube. Olha, e outra coisa, hein? Talvez tenha sido o maior acerto do Silvio Santos, que viu o Rubinho colocar a ideia de colocar o programa na televisão, que o próprio Rubinho falar com o Silvio.
né? E a ideia ter levado à frente hoje está com 3 anos já. O programa Não, o programa vai completar 5 anos. tá fazendo às 8h30 da manhã, né? Nos domingos, né? Aham, vai completar 5 anos de programa. O que é muito bom, cara. Isso é um fato Ah, muito legal. mas aí tem uma questão que eu queria falar, que você me interrompeu. Aí eu queria falar o seguinte. O Rubinho, quando deu aquela entrevista na Playboy, que falou que nunca quis ser o Ayrton Senna, mais de 2012, pra vocês pegarem a entrevista. E ele sempre fala, ele fala tranquilamente, pausadamente, fala aquela coisa mais calma, ele desabafa. A gente viu isso no Bola da Vez, que ele foi o entrevistado. Agora, E recentemente, né? é, e aí a gente pergunta, e ele agora tá uma fase mais low profile, quer dizer, de bem com a vida, e tem outra. Ele tá agora ele tem o desafio de acertar o carro da Toyota aqui no Sim. Stock Car, E que é um sabe o que é carro. mais do que isso? Sabe o que é mais do que isso? Ele tá ajudando na carreira dos filhos. Isso. E olha que ele não está sendo um Nelson Piquet que ficou muito tempo próximo do Nelsinho e deu aquela encrenca do Singapura Gate, ou que está distante da caída do Pedrinho Piquet. Ele tá mantendo, tá dando liberdade para os garotos fazer a carreira deles. Às vezes ele dá alguma dica, como de forma de algum acerto de carro, de kart e tal, como é que você faz e tal, né? Ele, se não me engano, o irmão mais velho tá indo pra Fórmula 3 americana. E o Uhum. irmão mais novo tá saindo do kart para ir para a Fórmula. Então, ele tem que estar sempre ouvindo muita coisa. E é um negócio muito legal, porque os dois filhos dele estão aprendendo as coisas que o pai está ensinando. Não é aquele pai chato, ranzinza e tal. Ele vai Não é um lá, Nelson, não é um Nelson, né? ele é um cara que é muito companheiro dos filhos, né? Isso que é uma coisa que eu acho muito bacana. E isso que é o Não, grande mas ganho que você tem que ter. e eu queria falar da questão da Toyota. O desafio do Rubinho é você fazer um carro competitivo e um carro com um diferencial. Esse carro vai ser híbrido, ou seja, motor a combustão e motor elétrico. Sim, Isso não vai ser tem na Stock Car brasileira. Acho que nem tem na Argentina, que tenha onde os engenheiros desenvolvem os carros de maneira mais independente das montadoras. aliás, um detalhe interessante que eu não sabia. Tava vendo esse final de semana, né? Aliás, junto com o canal do Flaglamer, né? Que eu achei interessante. Olha que coisa louca, ô César. Sabe o circuito de Rafaela? Sei, Que temos, aquele que é um circuito novo da tanto do turismo carreteira como da Super TC 2000. Sei. que chegou a correr também uma vez na Stock lá, brasileira lá, que agora tem corridas da Stock Argentina lá, e que Não, a não tem Fórmula estoque Truck correu lá. Argentina. As corridas que tem lá é turismo carreteira e Super TC 2000. E que Lá a, não e que tem a Stock Fórmula, Car. e que a Fórmula Truck correu lá também, em Rafaela também. Na época que era administrada pelo. Pero Aurélio. Isso, exatamente. Sabe quem cuida do circuito de Quem? Rafaela? O clube de futebol, o Atlético Rafaela. Não, e se você falar também o seguinte, na Argentina, a Pirelli fez um estudo dizendo que 70% das corridas na América do Sul acontecem na Argentina. Sim. E olha que são circuitos muito bons, bem planejados e com uma manutenção muito baixa. Apesar dos problemas de termas de Rio Rondo, que às vezes dá alagamento durante a corrida da MotoGP, os carros são muito bons. Os circuitos são ótimos. A Porsche também corre lá em Termas de Rio Hondo. E aí Também, tem dois circuitos internacionais, Termas de Honda e San Juan. San Juan que é do Superbikes. exatamente. Então, assim, pro Tony, né, só pra gente fechar o assunto do Tony, é que faz a carreira por cima, Uhum. fez tudo que podia, poderia ter feito mais? Poderia,
mas ele já foi campeão da Indy, então ele não precisa. Já venceu Indianápolis. Exato, já venceu em Indianápolis. E outra, sendo que a vitória de Indianápolis para ele ainda mais marcante, porque foi a última com o Luciano do Vale em vida. Então, Não, e a última com uma equipe pequena, que era a KV. exatamente. Depois Então, quer faliu. dizer, tem uma representação muito grande. Então, e é um cara que é do bem, que é um piloto que tem uma cabeça muito boa, né? Só uma coisa que é bom a gente dizer isso, só você olhar as entrevistas, o quanto que ele é querido. Nos Estados Unidos ele é ídolo lá, né? Talvez até mais ídolo que o Hélio hoje, se a gente for parar para analisar. Não que o Hélio não seja, né? Não, mas é que o Hélio é mais conhecido por ter vencido a Dança das Estrelas do que ter vencido a Indianápolis por 3 vezes. Exato, mas o americano ama o Tony de uma maneira muito grande. Mas Não, não é muito. só o Tony. Amam o Tony e o Hélio. Vai ter que explicar aqui. O Hélio, apesar de não ter ganhado o título da Indy, ele ganhou 3 vezes em Indianápolis. É Com, o com a brasileiro mais vencedor. É o brasileiro maior vencedor e talvez o maior estrangeiro vencedor. É 3 vezes. Então, e ele tá tentando, desde 2009, vencer a quarta corrida. Que, aliás, em Indianápolis, o recordista é o AJ Foyt, com 4 corridas, 4 vitórias. Ele Lembrando que que é o o, Hélio, lembrando que o Hélio vai correr o GP de Indianápolis e as 500 milhas. e ele ainda vai disputar a temporada completa pela Acura com a Acura na INSA. Que a Acura tá voando na INSA, dando cacete, tanto na Mazda quanto na Cadillac. Exatamente. Bom, mas é óbvio que a Indy não é só notícias, digamos assim, não sei se boas, dá para falar assim, que se tem, né? Infelizmente, na sexta-feira, acabou aparecendo um dos caras que tem uma história gigantesca com a Indy, de uma das famílias mais tradicionais do automobilismo, todo mundo sabe disso, né? Mundial, né? Quem acompanha a Fórmula 1, a Indy, sabe o quanto que a família Andretti ela é algo muito representativo para o automobilismo mundial como um todo. Eu De acho uma mais forma. para o automobilismo americano, porque eu tenho que explicar. A, a, o, o Marco o Mar, quem é o Andretti que venceu a Fórmula 1? O Mário. Mário O Andretti. Mário Andretti foi na Fórmula 1. Correu a década de Mário 70. Andretti venceu a Fórmula 1 em 78 pela Lotus, título mundial. E era o único piloto da Fórmula 1 que tinha autorização de correr as 500 milhas de Indianápolis na mesma data do GP de Mônaco. Sim, sim. Era Ele, muito bom, hein? ele era excelente. Depois que ele ficou balançado com a Lotus, ele não gostou muito da Lotus 79, voltou para os Estados Unidos e voltou a correr em Indianápolis, que ele fez de 79 até 94. Pilotaço. O Michael Aí Andretti, depois veio, aí depois veio a segunda geração da Andretti. que é o Michael e o John. O Michael na Indy e o John na NASCAR. Sendo que o John já ganhou em Daytona. Algo que os Andretti, o Michael e o Mario não fizeram nunca fizeram. E Só que o ganhou na Michael, só que o Michael na Fórmula 1 foi um desastre. Não, foi um desastre porque teve um companheiro chamado Ayrton Senna, né? É pouca coisa. Quase nada. Não, e pior, foi um desastre porque o Marco Andretti não estava adaptado para pistas europeias. Tem que ser dito aqui. Aí depois ele voltou, no meio da temporada ele voltou para Indy, para Isso. correr com o pai. O John Andretti, porque todo mundo lembra dele quando piloto de Indianápolis. Corria só em Indianápolis pela Andretti. Mas ele sempre corria na NASCAR pela equipe do The King, do Richard Petty. Que, aliás, para quem é fora da NASCAR,
fora da NASCAR, o Perry é um dos maiores vencedores da categoria, com 7 títulos de pilotos. E é dono de equipe. E a equipe dele dá trabalho. Você sabe disso, né, André? Sim. A Isso equipe, não é o pouco, não é pouco. lendário número 43. Aliás, quem viu o filme Carros, da Pixar, o carro do The King foi representado nessa categoria, nesse desenho do Relâmpago McQueen. Mas, mas aí o que acontece, né, César? No caso do John Andretti, né, ele é o menos desconhecido, né, dessa geração, né? É o menos conhecido, você tá falando, né? Porque tem o Marco Andretti, que tá correndo na Aí Indy, depois teve a terceira geração, que é o né? Marco. Isso. E é capaz de vir a outra geração no futuro. Né? Os netos do Mario Andretti. Exatamente. Não, Então, mas aí tem um detalhe a ser dito. O Marco Andretti não teve bons resultados como piloto, mas conseguiu ser um excelente dono de equipe. Ele sim. tem uma equipe forte na, na Indy, que é a Andretti. Tem uma equipe, fez uma parceria com uma equipe na V8 Supercars australiana, além de comandar a equipe da BMW na Fórmula E. E estão Sim. cogitando que ele possa entrar na Fórmula 1, que é pouca coisa, né? E o respeito que ele tem em relação ao mundo do automobilismo, apesar da pataquada que ele teve em 93, ele continua sendo respeitado até hoje. Bem Não, respeitado. e não é só isso, ele já ganhou várias vezes em Indianápolis como dono de equipe, algo que ele não fez como piloto. O Lembra- John, o John Andretti, nesses últimos anos de vida, né? Ele estava num momento de Só pouca disputar aparição. Indianápolis. Como é que é? Só disputar Indianápolis. Isso, né? E poucas aparições, algumas entrevistas raras, uh, até que no ano passado ele acabou descobrindo um câncer. Uhum. E esse câncer, pelo que parece, estava sendo muito agressivo. Foi um tratamento Tá. de cerca de um ano de tratamento, até que nessa sexta-feira ele acabou nos deixando, novo ainda, se a gente for parar para analisar, com uma história muito grande do automobilismo americano. Lógico, não é do tamanho dos outros Andretti, mas que tem a sua relevância, né? E que é uma perda enorme para o automobilismo, por um todo. Numa semana, né, César? Até é bom a gente falar aqui, né? Que os Estados Unidos estão chorando a morte do Kobe Bryant, da Gianna Uhum. Bryant. Então, E não é só isso também. Numa semana que os Estados Unidos perde John Andretti, Kobe Bryant, Gianna Maria Bryant, e hoje o americano vai tentar, vamos dizer assim, exorcizar essa tristeza vendo o Super Bowl. então, você vê como A gente tá gravando no domingo e hoje tem o Super Bowl entre o San Francisco 49ers contra o Kansas City Chiefs. dizem, né, até que é o Super Bowl mais triste da história. Não, eu acho que vai ser o mais triste clima, porque também tem ainda o impeachment do Trump. Se você lembrar, que aliás o julgamento vai, a votação será nos próximos dias. Vai ser na terça-feira a votação, porque o Senado americano, que é todo maioria republicana, já disse, vai inocentar o presidente. E, e também tem uma, por isso que vai ser mais triste, porque no lado democrata vai começar as primárias. E nessa semana terá as primárias em Iowa. Quer dizer, e o americano não tá. Acho que hoje, vamos dizer assim, a gente tá falando aqui de esporte motor, falando do John Andretti, mas o americano hoje, ele não tá focado para ver um Chiefs e Niners, que elas foram os dois times que o John Montana jogou na NFL. O John Montana ganhou 5 Super Bowls. Aí e, você não. Pode falar, André.
E eu queria fazer um registro muito interessante, que o Kobe Bryant, que é um monstro do basquete, agora é uma lenda, né? Tanto ele quanto a Gianna, para mim, agora eles viraram lendas, né? Por tudo aquilo que estavam fazendo, principalmente a Gianna. Os pilotos de todos os esportes reverenciaram o Kobe de uma maneira muito grande. Você vê que como ele tem um respeito geral perante todos os esportes. Não, e não foi só o basquete. Você falou bem, todos os esportes nos Estados Unidos. Mesmo aqueles que estavam parados, como é o caso do beisebol e do hóquei, que tá no meio de temporada, como no basquete e no futebol americano. Não, o Aliás, tênis também. O tênis também, na Austrália Open agora. é o, Homenagem. o Vários pilotos lá. Vários pilotos da Fórmula 1 também prestaram homenagens para ele. Não, e não é só isso. Você tá. Hoje, e aliás, ele vai ter homenagem no Oscar na semana que vem, por causa que ele ganhou um documentário. Ele ganhou o curta de melhor documentário. Exato, o querido basquetebol, né? Para quem não sabe, é o que É o toma curta que ele carta. produziu, que era um documentário sobre o fim da carreira dele. Que é muito lindo, né? Muito bonito, feito em desenho. Uma animação que foi uma coisa muito bonita, muito bonita. Não, e ele vai ganhar. E como ele ganhou o Oscar e tem um nome na calçada da fama, então ele vai ser homenageado na semana que vem na cerimônia de entrega do Oscar. E ele vai estar no Hall da Fama, né, do esporte no meio do ano. Também. Que, E olha que também vai estar também no Hall da Fama da NBA. Exatamente, o que mostra o respeito que o cara tem. Então, Uhum. é uma situação para o americano que é bem difícil de lidar, né? Não, Eu mas até... você viu que no ano passado o Super Bowl foi o pior dos últimos 10 anos? Aquele Sim, 13-10 lá do Patriots contra o San Diego, antigo Los Angeles Chargers. sim. Foi um horror. Aliás, nem tem mais. Até os comerciais não deram certo, você tem uma ideia. Deu uma calhada também legal. O próprio Pro Bowl, por exemplo, aí, quando souberam do que aconteceu na semana passada, Parou e deu homenagem pro Kobe Bryant. Parou? pra você ver como o cara é respeitadíssimo. É uma homenagem, aliás, parabéns aos Los Angeles Lakers pela homenagem feita, que foi, mano, Aliás, aí tem que citar. Todos os assentos do Staples Center estavam com camisas do Kobe Bryant para que os torcedores também. pudessem levar. E não era uma camisa número 8, era a camisa número 24. Aliás, as duas, na verdade. As É duas. as duas, é verdade. A 8 a 24 que puderam ser usados pelos torcedores. Bom, um negócio muito bonito, um negócio muito bacana e tal. É até bom fazer essa observação aqui, apesar de não ser um programa para isso, mas eu acho justo o quanto a história que ele tem ao esporte e os ensinamentos que ele pode levar para a nossa vida sempre. Bom, é o seguinte, a MotoGP também está se movimentando e a MotoGP está tendo aí algumas questões que podem ser olhadas para agora, podem ser olhadas também para o futuro próximo, porque a Yamaha fez anúncios importantes, César. Os anúncios são Jorge Lourenço contratado como piloto de testes. A Valentino Rossi irá se aposentar no final dessa temporada. Fábio Quartararo vai ser contratado como piloto de equipe de fábrica. E a Yamaha vai ter duas equipes. Uma equipe oficial e a equipe independente. A equipe Movistar, que vai ser com... A gente não sabe se o Valentino vai assumir o comando da equipe da Movistar. E a equipe Petronas, que tem o Quartararo atualmente. Há possibilidade, né, César, de o Valentino ser dono da equipe Yamaha, né? Há possibilidade, mas eu acho que aí entra uma outra questão. Na Yamaha, quem está comandando é o Lee Jarvis, certo? Correto. Não sabemos se a Yamaha, os japoneses da Yamaha vão querer manter o Lee Jarvis e fazer uma transição rápida para o Valentino.
por exemplo, o Valentino se aposentar no final do ano e no ano que vem assumir como chefe de equipe. Lembrando que ele tem uma equipe na Moto 2 e na Moto 3. Só que essa equipe é para revelar jovens talentos. Não é uma equipe para, vamos dizer, disputar por título. Foi nessa equipe que revelou o Franco Morbidelli. Sim. Então temos que ver como é que ele vai, se ele vai querer encarar essa, né? De ser chefe de equipe na principal categoria, que aí teria que cuidar de 3 equipes com orçamentos totalmente diferentes, com ideias totalmente diferentes, né? E isso vai depender muito. A não ser que o Valentino ele ganhe o título esse ano. Mas você acha que ele vai ganhar o título com o Mark Marques na crista da onda? Assim, é que é bom a gente falar o seguinte, né, César? Antes que todo mundo nos pegue pra pedra em risca, Você sabe, tipo a patrulha do Twitter? exato, que é o seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer nessa temporada. Até porque a gente não viu ainda os testes com essas motos e como cada equipe vai evoluir. Mas a gente sabe que a Yamaha está investindo pesado. E E se ela está apesar, investindo... e apesar dos problemas que tem tanto Ducati como a Honda. Exatamente. E se ela está investindo muito pesado, é porque ela não está vindo... Pra brincadeira. Exatamente. Né? Os caras vão querer vir para ganhar o campeonato. Então, e eles querem fazer exatamente, eles vão querer fazer de tudo para que o Valentino conquiste esse título. Porque se tem um cara que ficou tão frustrado em 2019, foi o Valentino. Né? Apesar de todos os títulos que ele já conquistou, ele queria fazer mais. Ele queria fazer mais. Ele queria fazer boas exibições. Só que a Yamaha ela teve muitos problemas, né, de moto, os tombos que ele teve, né, alguns erros que ele cometeu, que é normal, que eu até entendo. Que a vontade de vencer muitas vezes é muito grande, né? Às vezes você acaba pecando um pouco, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali, né? E tal. Mas ele é o piloto que ele sempre tem a vontade de ganhar. Eu acredito que esse ano ele vai ter essa motivação. Como a gente não sabe como que essas motos vão ter na prática, né? Tudo pode acontecer. Agora, ainda mais sendo novas motos, né? Não é uma geração, digamos assim. Como é que eu posso dizer a palavra? Não é uma moto do ano passado que vai ser passada por uma equipe satélite. Não, é a Noto 2020. Então, isso pode mudar um pouco a figura de algumas equipes, pode mudar um pouco a figura de um campeonato, do que pode acontecer e tal. Infelizmente, o Brasil, muito provavelmente, pode ficar sem exibição depois de muito tempo. Não, e não se sabe se a Dazan vai assumir, né? Mas de qualquer forma, é um campeonato que, acredito eu, promete ser importante, empolgante. E outra coisa, eu não me espantaria se o Valentino Rossi ele ganhasse o campeonato, ele resolvesse correr mais um ano. Mesmo com a dupla Maverick Vinhales e Fábio Quartararo? Dependendo da situação, porque isso aí depende do cenário. Por que eu falo isso? Se o Valentino ele ganha o campeonato, ele pode dizer o seguinte: olha, estou saindo por cima ou eu corro mais um ano. Ele pode escolher. Ou ele pode correr numa equipe que não seja a equipe de fábrica da Yamaha. Pode ser uma equipe independente. Exato, se ele quiser. Então, até pela capacidade que ele tem, ele pode ter o direito de tomar a decisão que ele achar interessante. Só que tem uma coisa:
voto, o risco de vida é maior. Você tem 2 filhas para criar. Você tem uma esposa. E não é 2 filhas qualquer. São 2 filhas e que se elas quiserem, elas podem correr de moto também. Exato. Se viajar por Ventura. Aliás, eu até faço uma questão seguinte, né? Como a gente falou aqui na Jana agora há pouco, vamos incentivar as mulheres a estar nos esportes a motor mais vezes, né? Não, Ah, e também, a gente não pode ser um hipócrita. Se você que a gente quer tanto aquela mulher pilotando, como aquela mulher que quer ser aquela modelo que segura a plaquinha ou segura o guarda-sol. aí, eu quero muito ver as mulheres cada vez mais competindo e mostrando que pode chegar de igual para igual com os homens, que a própria a W Series possa crescer de uma maneira ainda maior, que a gente pode ter muita coisa que possa ser interessante. Né? Porque a Giana, para mim, ela dá um exemplo muito grande no basquete de que é o seguinte, é possível a gente ter dedicação, treino, vontade, é, apoio, acima de tudo, que isso faz o que nós podemos falar assim, olha, elas podem, por que elas não podem? Isso que é uma coisa que pra mim eu não, vamos dizer assim, não é que eu não vou concordar. Eu não aceito que as mulheres fiquem fora de competições. Tanto que nós já tivemos na Fórmula 3 brasileira em 95 uma pilota brasileira ganhando uma Fórmula 3 Brasil. Sem contar a Bia Figueiredo, que vai ficar fora por causa da gravidez até outubro pela Toyota. Que foi campeã da Indy Lights, que fez um sucesso muito grande nos Estados Unidos, sabe? Então, nós temos que motivar mais elas poderem correr. Porque seria um ponto muito importante. E aí outra, não é nem para tirar o lugar de um ou de outro. É para ter mais espaço, é para ter mais merecimento, é para ter mais conhecimento. E outra, tem mais jornalistas mulheres voltadas ao automobilismo também, para ter espaço, para ter oportunidade. É assim que deveria ser. É assim que as coisas têm que ser. Eu não sou um cara fechado que. Só pra você ter uma ideia, quem me conhece aqui sabe. Eu revelei um talento aqui na rádio no ano passado. Então eu posso falar o quanto que a gente sabe, o quanto que as mulheres, quando elas entendem ou que querem se motivar a trabalhar para aquilo, elas podem, elas têm espaço, têm voz para isso. Isso que não é que faz a diferença. Se você é do outro lado, tem algum preconceito, algum. Não, Enfim, eu acho, desculpe lhe interromper, André, mas acho que a grande questão é que tem espaço para as mulheres vencerem. Vencerem, trabalhar tanto como pilota, como modelo, como jornalista. Tem espaço. Agora, a gente não precisa ter, e eu acho que isso é o problema que a gente vê hoje, é essa polarização. Se você, por exemplo, se alguém que não concorda com uma mulher, vamos dizer assim, ele não acha, vamos dizer assim, que seja mais apropriado a mulher pilotar ou pilotar em uma categoria com mulher, outras mulheres, vamos dizer assim, o cara já tá achado de machista. Não entende a complexidade, porque tem mulher que é boa no, vamos dizer assim, no volante. Mas tem outras mulheres, e a gente até te viu no ano passado na Mercedes, que subiram ao pódio porque eram boas, como engenheiras, diretoras de estratégia. É esse ponto que te tem que se incentivar também. Não é aquela mulher que tá no holofote. É mais também a mulher no bastidor. sim, eu acho, acredito que as mulheres têm que ter cada vez mais voz
cada vez mais vez e espaço no automobilismo, no esporte motor, em qualquer esporte também, né? Essa é a grande realidade. Em qualquer esporte. Porque isso faz uma diferença muito grande e uma importância muito grande que eu acho que tem que ser colocada isso como lição para todo mundo, né? E todo mundo deveria aprender isso. E qualquer jornalista que ache contra, você volte pro raio do lixo. Porque é o lixo que você vai estar. Que aí é que tá a grande questão. Se você não aceita ter o mesmo espaço que uma mulher possa ter, por algum motivo. Você tá falando por causa daquela confusão por causa do Instagram da Renata Fã? Sim, não só isso, mas tem tantos exemplos aí de situações, né? Só de olhar a empresa, que todo mundo de mundo empresarial, quantas mulheres demoraram para chegar no patamar que tá hoje, no ramo empresarial? Acho que eu me lembro, a única mulher que está no comando de uma montadora é a Mary Barra na General Motors. E olha que ela sofre pressão todo santo dia porque a empresa não dá lucro e pode fechar a fábrica nos Estados Unidos. Só que, tipo, quando você dá mais espaço para elas Ah, e podem. elas podem florescer, eu concordo com você. Mas eu acho que o problema maior é o seguinte: qual é a mulher que, vamos dizer assim, uma menina que vai querer disputar uma corrida, disputar ou ser uma estrategista, uma engenheira de motor, que vai aguentar um homem chegando para dizer: olha, se você não fizer isso que eu quero, você tá fora. Se a gente tem que ajudar, a gente tem que combater tanto o machismo, como você bem disse, mas também aquele comportamento mais sexista. Que vão pensar, as outras mulheres pensam que uma mulher que vá pro esporte a motor é uma mulher alienada. Se tem preconceito dos dois lados, como que a gente vai combater? Você tem que entender os dois lados. E os dois lados entenderem que dá para uma mulher disputar a Fórmula 1, dá para uma mulher falar sobre automobilismo, dá para uma mulher falar sobre futebol, sabe? Tem espaço. O que vai definir que se essa mulher é boa ou não é a competência dela, as habilidades dela. É isso que a gente tem que levar em E conta. o aprendizado da pessoa. Exato. Porque você tem que deixar a pessoa aprender a como lidar com a forma da comunicação, a forma da análise da comunicação. Entendeu? É isso, não adianta só colocar ela ali. Ele tem que auxiliar ela para que ela possa se soltar sem ter nenhum tipo de pressão. Porque isso vai fazer com que o resultado apareça. Não adianta botar no olho no meio do furacão. Você tem que conversar com a pessoa, né? Conversar com a garota, conversar com a moça, e falar assim, olha, vamos te ajudar aqui, para você se adaptar conforme o tempo, para que na sua especialidade você possa entrar na sua área, não sem precisar ir para outra área por algum motivo. Então isso faz uma diferença. E isso leva tempo. Leva tempo e leva paciência. Né? E isso todos os caras de comunicação têm que ter. Ninguém pode fechar a porta. E sem ter aquela impressão que o cara tá ajudando aquela mulher porque tá querendo pegar ela. Também tem que tratar. Também, E isso né? prejudica muito. Isso prejudica Não, muito. Porque você quer ajudar, mas você vai falar, eu quero ajudar ela profissionalmente. Não quero saber se eu quero transar com ela ou não. Eu quero ajudar ela porque eu confio nela. e depois, por algum motivo, Os né? dois se apaixonarem Vai, tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é que a primeira coisa primordial que é você tem que. separar o trabalho do amor. Exato. E você ajudar, auxiliar ela para entender como é que funciona o nível de transmissão, o nível de análise mais ampla, os números, as estatísticas que ela pode ter na mão, alguma coisa que ela pode se usar ali tecnicamente. Isso você vai fazendo com que ela possa se soltar com mais naturalidade, que ela possa falar com mais naturalidade, que ela possa explicar para as pessoas que não são adeptas do assunto com mais naturalidade. Isso é uma coisa que é muito importante, que faz com que a pessoa evolui.
Isso é uma coisa que não tem preço para ninguém. Né? Bom, é o seguinte, molecada. Bom, vocês sabem que essa semana nós temos aí na Rádio FT o quadrangular final do pré-olímpico, em que nós vamos ter as duas seleções que vão estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio no futebol masculino. E também nós temos nesse meio de semana a segunda fase pré-grupos da Libertadores da América, com os brasileiros em ação, Inter, o Corinthians em campo. E você, claro, vai acompanhar aqui na Rádio FT o melhor aí do esporte do Brasil e do mundo em radioft.com.br, no nosso canal do YouTube, por enquanto no canal 2, no nosso canal 1 tá. Um foi suspenso por causa dos filhos da mãe da Liga Espanhola. Exatamente. Então se inscreva lá no canal, dos dois canais, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e ajude a gente a ter algo bacana. E na semana que vem, nós estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada, com todas as informações para vocês e muito mais aqui na Rádio FT. César Augusto, um grande abraço para você, viu? Abraços e até mais. A você, meu ligado na Rádio FT, um grande abraço e uma ótima semana a todos. E continue ligado, Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Tchau.